Olá, graça e paz, abençoados, graça e paz a todos aqueles que estarão ouvindo, né, essa ministração da parte do Senhor, e também ficará gravado no canal também do YouTube, né. Então, glória a Deus pela sua vida que vai estar assistindo hoje, né, o apostolado de hoje. E nós temos um tema, o nosso tema é: você sabia que você já é salvo pela graça de Deus? Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, eu gostaria nesse momento de fazer uma pequena oração ao Senhor para que você possa receber a revelação da graça de Deus, porque a graça, ela é uma revelação dada por Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus, e somente uma testificação do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa receber a graça e o apostolado. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz aos amados irmãos que estão aí me acompanhando nessa live. Graça e paz aos amados. Então, neste momento, eu vou orar pela vida de cada um dos amados irmãos. Pai amado, eu oro a Ti, em nome de Jesus, e esse ressuscitado, para que as ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas, elas possam receber a revelação dada, Pai, somente pelo Teu Espírito, segundo a Tua vontade, a Tua soberania, a Tua predestinação. Eu oro declarando que ela não voltará vazia, mas ela será revelada para a Tua glória, segundo o Teu propósito, declarando que será cumprida toda a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, declarando que anjos ministrem sobre o favor de todos aqueles que estarão recebendo o apostolado neste momento. E assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus pela vida dos amados irmãos, né, que estão aí me acompanhando nessa live. Por Sinaldo Pereira, né, a vida do irmão. Glória a Deus pela vida dos amados, né. E como não fica muito boa a visualização aqui para mim, né, nem todos vão estar vendo, que estarão acompanhando, porque eu vou me concentrar agora na palavra do Senhor. E nós temos um tema que é: você sabia que você é salvo pela graça de Deus? Amém? E para os amados irmãos que ainda não me conhecem, graça e paz ao Maivan Pinto, né? Graça e paz, irmão abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Eu sou Ana Lúcia, eu sou pastora do MGA Manaus, Ministério Graça e Apostolado, e também, juntamente com o pastor, né, José Newton Fonseca. Graça e paz, amado, pela vida do pastor. Glória a Deus pela sua vida. E também eu sou evangelista, né, por Deus, e tenho um ministério evangelístico também. O grupo do Facebook é o Evangelho da Graça e o Apostolado. E o grupo também evangelístico no YouTube, que logo mais também será passado para os amados que queiram assistir, compartilhar essa live, é o Evangelho da Graça e do Apostolado também. No momento, né, desde janeiro, nós estamos aqui, eu estou em Manaus, nós do grupo MGA Manaus, né, do Ministério, nós ainda estamos sem nos congregarmos, né, em um tempo presencial, né, em um local, por conta da pandemia ainda, né. Já começou a reduzir, né, o toque de recolher, e eu acredito que nas próximas semanas já será possível. Então, por isso, nós estamos aqui sempre transmitindo uma live, né, porque a palavra de Deus, ela prevalece, né, a vontade do Senhor, ela prevalece, e nós somos a igreja, e quem nos separará, né? Então, nós estamos ligados, porque como igreja de Cristo, nós somos um em Cristo Jesus, porque somos o corpo e somos a igreja de Cristo.
Amém? Graça e paz pela vida de cada um dos amados irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Então, vamos começar a ministração da parte do Senhor. Nós temos um tema. Você sabia que você já é salvo pela graça de Deus? Amém. Glória a Deus para aqueles que já têm a revelação, né? E que hoje é um estudo para que você possa entender e compreender sobre a graça, né, de Deus, e que os amados possam compartilhar também para que muitas outras ovelhas do Senhor, elas possam ter esse entendimento, possam receber essa revelação da graça de Deus. Graça e paz aos amados irmãos. Glória a Deus. Então, primeiro, para que nós possamos entender, é que havia uma profecia para que nós pudéssemos receber a salvação eterna de Deus. Então, primeiro, havia uma profecia de que nós receberíamos essa graça, né? Essa salvação que veio através da graça de Deus. E nós vamos ler a Bíblia agora, em Isaías 45, 17, onde fala uma profecia que nós já recebemos, né? Aliás, seria uma profecia que fala do futuro, que nós receberíamos, né? Fala do futuro, uma salvação eterna. Amém. Então, aqui, a palavra do Senhor, eu já estou com a minha palavra aqui aberta. Isaías 45, o 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com eterna salvação. Jamais sereis envergonhados ou decepcionados em toda a eternidade. Então, aqui, nós podemos identificar que, porém, será salvo pelo Senhor. Então, o verbo está no futuro, será, né? Nesse momento aqui em Isaías, era uma profecia de que seríamos salvos, né? Ou seja, Israel, ou seja, o povo da lei, a qual quando Cristo, ele morreu e ressuscitou, ele fez um só povo, né? Tanto os judeus como os gentios, nos tornamos um só povo, uma só igreja, uma só fé, um só Deus, um só Espírito. Então, na graça, agora tudo é um só. Porque será salvo pelo Senhor. Então, aqui há uma profecia de ser salvo. E aqui também fala de ser salvo por quem? Pelo Senhor, né? Israel, porém, será salvo pelo Senhor. Então, alguém iria salvar alguém. E quem seria salvo? Israel, né? Que é um povo que ainda estava na lei e futuramente Deus uniu os povos, né? Será salvo pelo Senhor. Então, o Senhor haveria de salvar um povo, né? E esse povo somos nós, e salvar com eterna salvação. Por isso que a salvação, ela é eterna. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz. E agora, para que nós possamos entender um pouco melhor, o próprio Jesus também, ele falou profeticamente para que ele veio. Ou seja, ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Nós vamos ver isso em Lucas 19 e 10. Então, aqui nós vimos que havia uma profecia, né, dada a Isaías, e agora o próprio Jesus falando profeticamente que quando ele morresse e ressuscitasse, seria realmente consumado. Porque aqui nós vimos que alguém seria salvo e salvo pelo Senhor, e com eterna salvação. Aí agora nós vamos ver em Lucas, Jesus falando profeticamente, ainda do futuro, para que ele veio. Lucas 19 e 10. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz. A todos aqueles que estão aí me acompanhando nessa live, compartilhe, né, para que
outras ovelhas elas recebam essa revelação, né? Porque muitas ovelhas elas estão aí sendo enganadas, né? No sistema religioso, muitos não têm o entendimento, né? E o entendimento ele vem através da palavra de Deus, que o Espírito Santo traz a testificação, não do que eu possa interpretar, mas daquilo que é a palavra de Deus e que já está escrito. Amém? Então, Lucas 19:10. Vamos ver o que Jesus falou profeticamente sobre a salvação que estaria ainda para o futuro, né? O próprio Jesus falando. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, lá em Isaías 45:17, um povo seria salvo, salvo pelo Senhor, né, com eterna salvação. E esse povo era Israel, que hoje Israel, os judeus e os gentios somos um. E aqui ele fala que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui alguém veio, né? É Jesus, né? Ele já veio. E o que ele veio fazer? Ele veio salvar, ele veio buscar. Então aqui, salvar o que se havia perdido. Esse "o" aqui é um artigo indefinido, que ele está falando de alguém, né? Quem é esse alguém? Nós podemos fazer uma pergunta para a própria palavra de Deus. E quem se havia perdido, né? Nós podemos perguntar para a palavra do Senhor, porque esse "o" aqui, ele representa alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é o Israel, né? É o povo judeu, é o povo, os gentios, os dois povos que ele juntou agora na graça. Então, ele veio salvar e ele veio buscar os que se haviam perdido. Novamente, uma pessoa veio, né, salvar, e uma pessoa veio buscar e salvar alguém, né? Aí aqui é apenas o artigo indefinido "o" que fala o que se havia perdido. Então, alguém estava perdido. Como lá em Isaías nós vimos que ainda a salvação ainda não tinha vindo, mas agora Jesus está dizendo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O que se havia perdido, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que estão aí nos acompanhando, graça e paz, né? Ao Wilson também, glória a Deus pela sua vida, graça e paz, amados. Então, se nós cremos que Jesus já morreu e que se ele já ressuscitou, como a palavra de Deus nos fala, então ele já veio, ele já buscou e ele já salvou. E se ele já veio e ele já buscou, nós já não estamos mais perdidos, né? E se ele já nos salvou, nós já estamos salvos, porque nós entendemos que havia uma profecia e que agora o próprio Jesus falando profeticamente do sacrifício que ele mesmo iria fazer, porque sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados, e nós precisávamos ser perdoados dos nossos pecados, né? Através de Jesus, que veio para nos salvar. Então hoje ele já veio, ele já buscou e ele já salvou. Hoje nós estamos totalmente reconciliados com Deus, estamos salvos pela graça do Senhor. Hoje, o que se havia perdido, como aqui fala, hoje nós não estamos mais perdidos, nós não estamos mais desgarrados, né, da presença de Deus, falando com relação ao nosso espírito, porque a salvação de Deus, ela é para o nosso espírito, porque nós vimos em Isaías que é com a eterna salvação. Então o espírito ele não morre, porque o que morre é o nosso corpo, é a nossa carne, mas o nosso espírito ele não morre, ele é eterno, né? Nós vimos isso em Eclesiastes, que o espírito ele volta para Deus. Então somos seres espirituais, porque temos um Pai espiritual e também nós somos espíritos. Glória a Deus por isso. A outra parte agora
é que na morte de Jesus foi cumprido a profecia. Agora nós veremos que com relação a você ser salvo pela graça de Deus, que é o nosso tema, você sabia que você é salvo pela graça de Deus? Ou seja, você já é salvo pela graça de Deus. E agora nós veremos que na morte de Jesus foi cumprida a profecia, né? Nós vamos ler agora João 19, o versículo 28, 29 e 30, né? Rapidamente vamos dar uma lida para que nós possamos entender que foi consumado, né? Na morte de Jesus, ele consumou a profecia que Isaías tinha falado e que o próprio Jesus também falou. Isaías, João 19, 28, 29 e o 30. Graça e paz aos amados irmãos. 28. Mais tarde, sabendo, aqui falando sobre a morte de Jesus, né? As últimas horas dele ainda segundo a carne. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e colocaram-na numa vala de isopo e chegaram-na à sua boca. O 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Algumas versões falam aqui entregando o Espírito e morreu, né? Então aqui no 28, a palavra de Deus fala aqui na parte A, sabendo Jesus que tudo estava consumado. Então tudo estava consumado, ele estava nas últimas horas. O que é que estava consumado, né? Consumado com relação à salvação, né? São muitos os benefícios, né? Com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus. E hoje eu estou falando com relação ao benefício da salvação, né? A salvação que nós já recebemos pela graça de Deus. Então aqui ele diz que estava consumado e para que se cumprisse as escrituras. Então, se cumpriu as escrituras. O que é que se cumpriu? Cumpriu as profecias com relação à salvação, o que Isaías falou, o que Jesus também falou, que ele veio salvar e buscar o que estava perdido. Então, ele já veio, já morreu, já consumou e nós já somos salvos, né? Aqui no 30, novamente ele fala, quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. Então, quem falou isso foi o próprio Jesus. Então, na graça, né, a gente não tem como interpretar a palavra de Deus com relação à salvação, com relação ao plano de salvação de Deus, porque a palavra de Deus, né, ela já está revelada aqui, apenas Jesus falando da consumação, né? Aqui ele estava falando que já está consumado, ou seja, foi só ele entregar o Espírito, foi só ele morrer e tudo foi consumado. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, aqui nós entendemos que não temos participação na salvação, não temos, porque não dependeu de nós, né? Nós vimos que alguém viria para salvar, e salvar alguém que estava perdido, né? Um povo que estava perdido, um povo que precisava ser reconciliado, né? E para isso ele veio. Glória a Deus por isso. A outra parte, né, do estudo, você sabia que você já é salvo pela graça de Deus? Amém. Ser salvo pela graça de Deus é receber um dom. Você sabia que a graça de Deus, ela é um dom, ela é um presente, ela é uma dádiva dada pelo próprio Deus, né?
E ele não pergunta se eu aceito, se eu concordo, né? Ele não pergunta se eu quero, se eu aceito. Simplesmente ele decidiu pela sua soberania e nos salvou. Não tivemos participação para perguntar se, Senhor, eu não quero ser salva, né? Claro que nós queremos sim, né? E nós já somos e nós já recebemos, porque é pela graça que nós somos salvos. Glória a Deus. Nós vamos ver esse versículo que fala sobre a salvação, que é um dom da graça de Deus, Efésios 2, e o versículo é o 8 e o 9. Ele é um versículo muito conhecido, né, nos irmãos que estão em graça, Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Agora nós vamos ler o apostolado de Paulo, né, porque primeiro nós vimos a profecia lá de Isaías, nós vimos em segundo o próprio Jesus falando profeticamente do que iria acontecer. Nós vimos Jesus falando, está consumado, está cumprido, né? E agora, o que foi revelado para Paulo, né? Porque o que foi revelado para Paulo foi revelado também para nós, né? Através da testificação do Espírito Santo de Deus, por revelação para nós também. Glória a Deus por isso. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Então, glória a Deus por essa palavra, né? Nós não temos mérito, né? Nós não temos como comprar, nós não temos como negociar a salvação, né? Porque aqui é muito claro a palavra de Deus. Pois é pela graça que sois. Aqui na parte A, quando ele fala, pois é pela graça que sois salvos, aqui o verbo já não está mais no passado. Lá em Isaías, será salvo, né? Ou seja, futuro. Agora, sois salvos. Agora é uma confirmação, né? É uma confirmação de que nós já somos salvos. Por isso que o tema é, você sabia que você já é salvo pela graça de Deus? Você não vai ser, você não será salvo. Você já é salvo pela graça de Deus. Então aqui a graça é uma confirmação. O próprio apóstolo Paulo, ele entendeu isso. O que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. E o verbo está no passado. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Então fé são coisas espirituais, né? E não carnais, humanas, terrenas, como o sistema religioso ensina, né? Que são de boas obras, aceitar Jesus, né? Do meu bom proceder. Então aqui Paulo fala na revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, que é pela graça. E aqui ele afirma, sois salvos, já somos salvos pela graça de Deus. E confirmando na parte B, e isto que? Nós podemos perguntar para a palavra de Deus, né? Isto que? O que, né? O que não vem de vós? A salvação, né? A graça, né? De Deus, ela não vem de vós. É um dom de Deus. Glória a Deus por isso. Então, aqui, não vem de vós. É um dom de Deus. A própria palavra, ela nos dá a resposta daquilo que nós perguntamos, né? E não vem de vós. O que não vem de vós, né? A salvação. Porque nós recebemos do Senhor que nos salvou. Amém? E se nós tentarmos barganhar, né? Querermos praticarmos obras para que sejamos salvos, nós estamos anulando a graça de Deus. É o que o sistema religioso está fazendo, anulando a graça de Deus. Porque alguém, né, que é Jesus, que é o Salvador,
Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos buscar. E Ele já buscou e Ele já salvou. Nós vimos que já está consumado. Agora nós estamos no apostolado de Paulo, a qual a palavra de Deus, ela é clara. E agora no versículo 9, não das obras para que ninguém se glorie. Então aqui nós entendemos perfeitamente que não há glória, né? Não há mérito, não há como nós termos tido nenhuma participação com relação a sermos salvos, né? Nós só temos que receber esse presente, né? Nos alegrarmos com o que Deus já fez em Cristo por nós, não das obras para que ninguém se glorie. Então, não adianta fazer sacrifícios, buscar no monte, buscar a salvação, né? Querer barganhar com Deus, com obras que nós não podemos nos gloriar, né? A própria palavra de Deus diz, é justamente para que ninguém se glorie. Ah, porque eu aceitei Jesus, porque eu decidi por Jesus, né? Existe uma diferença, né? De você confessar Jesus, sim, né? E você receber o que Cristo já fez por você, é uma diferença do que o sistema ensina. O sistema religioso, né? Ele anula a graça de Deus, porque ele diz que você precisa aceitar Jesus para você ser salvo. E na verdade não é o aceitar Jesus, é você receber o que está consumado, o que Cristo já fez por nós. E confessar Ele como Senhor e Salvador é você declarar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, né? É diferente, é você passar a servir a Deus, né? É diferente, servir a Deus é uma coisa, ser salvo é outra coisa. Nós precisamos entender isso, porque as pessoas pensam que servir a Deus é ser salvo, né? Agora eu estou servindo a Deus, agora eu sou salvo. O que precisa haver essa mudança na nossa mente é que salvação é uma coisa e servir a Deus é outra coisa. Salvação é o que eu estou falando hoje aqui, no apostolado de hoje, é que nós já somos salvos, né? Não depende, né? Agora, claro que se nós aprendemos que nós já somos salvos, nós serviremos a Deus, porque há uma alegria, há um gozo, né? Do próprio Espírito Santo de Deus, que ele transborda dentro de nós. Glória a Deus por isso. Graça e paz, né? Aos amados irmãos que estão aí nos acompanhando. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Nós vamos continuar na carta do apóstolo Paulo ainda. Agora nós vamos ver o que Paulo vai falar sobre a salvação, né? A salvação, ela nos foi dada segundo a vontade soberana de Deus. Vamos ver agora, está em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 9. 2 Timóteo, as cartas de Paulo, né? Capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Então aqui, no versículo 9 do capítulo 1 de 2 Timóteo, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a graça, ela foi revelada para o apóstolo Paulo, ele recebeu, né, a graça de Deus. E o apostolado, ele é para explicar a graça, que é o que eu estou fazendo, é explicando a graça de Deus. E aqui, no versículo 9, Paulo diz, nos salvou. Novamente, o verbo está no passado, já está consumado, ou seja, nos salvou. Nós precisamos atentar aos verbos, né, que a palavra de Deus, em que tempo ela está, né, para que povos, né,
e que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação. Ou seja, não segundo as nossas obras. Novamente aqui, né, Paulo fala que não é segundo as nossas obras. E aqui que nos salvou, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, houve um propósito da parte de Deus, né? Na soberania de Deus, nos dá a graça de Deus, porque no último versículo aqui a parte B, fala que a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós já recebemos a graça, né? Recebemos a graça desde antes da fundação do mundo. Nós já recebemos a graça. E a salvação, ela já estava predestinada da parte de Deus. E quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele trouxe a salvação nos espíritos de todas as ovelhas, eleitas, escolhidas e predestinadas a receberem a salvação, porque novamente o apóstolo Paulo fala segundo e não segundo as nossas obras, né? Novamente é o equívoco, né, que as pessoas estão ensinando as ovelhas do Senhor erroneamente, né? Vou para o resumo aqui do estudo, né? Nós estamos aqui para os amados irmãos que chegaram agora, né? Você sabia que você já é salvo pela graça de Deus? Amém? E eu já estou aqui na conclusão, para não ficar muito tempo, a nossa live. A salvação, ela não está nas mãos do homem. Por que a salvação não está nas mãos do homem? Porque nós vimos aqui, nesse versículo, que não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a sua graça. Se não é segundo as nossas obras, então não depende de nós. Não depende do que o sistema diz. Se você aceitar Jesus, você é salvo, né? Então, a salvação não é no que depende do que eu faço, né? Porque muitos têm o erro de, se a pessoa não confessar, se ela não aceitar, né, ela não é salva. Então, com relação à salvação que é para o nosso espírito, ela não depende de nós. Amém? Como o sistema diz, né? E também não depende se eu praticar boas obras, né? Porque, como eu falei, há uma diferença entre servir a Deus e você ser salvo. Por isso é que a salvação ela não vem das nossas obras, não temos participação. Porque independente do homem servir a Deus ou não, o que Cristo fez, né, foi para o nosso espírito. E quando nós nascemos, né, há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo consumou, nós já nascemos salvos, né? Nós já nascemos sem pecado, já nascemos abençoados. Da forma que Cristo consumou, nós já nascemos salvos. O sistema religioso é que é confuso, né? Que anula a graça de Deus pelo fato de não conhecerem, né? E assim eles falam que o homem é pecador, né? E por isso é preciso ele se arrepender, né? Para receber a salvação. Então, não depende de eu praticar boas obras, né? Não depende se eu me arrepender, né? São alguns tópicos aqui que depende do homem, ou seja, não depende se eu me arrepender, a partir de agora eu vou ter comunhão com Deus, eu vou passar a servir a Deus, aí agora eu sou salvo. Então, é coisas que são diferentes, né? Salvação é uma coisa, servir a Deus é outra coisa. O que é que depende a salvação, né? A salvação, ela depende exclusivamente do que Cristo fez por mim, segundo a vontade soberana de Deus para a minha vida. Glória a Deus por isso. Então, não depende das minhas obras, não depende do que eu possa fazer, né? Sacrifícios, né? Tem muitas pessoas que, Senhor, me salva. Senhor, salva minha mãe, salva
salva a minha irmã, salva. Quando eu estava no sistema religioso, isso me causava até ansiedade, pelo fato de que se a pessoa morreu, não aceitou Jesus, ela foi para o inferno, né? E isso é uma mentira, isso é um engano. Que se a pessoa é uma ovelha eleita, escolhida e predestinada, no espírito, ela é salva sim. Aí você pode me dizer, mas ela não era, aquela pessoa não era um maconheiro, não era uma prostituta, não era um beberrão, não era um adúltero, porque nós olhamos, né? Agora em graça nós não olhamos mais, não conhecemos mais segundo a carne, porque no sistema religioso as pessoas olham logo, mas ele era ladrão, ele era assaltante, começa a olhar para a carne. Lembra que eu falei que a carne, né, ela vai para o pó, o que é salvo é o nosso espírito. Então nós temos que aprender a separar, que a salvação é para o nosso espírito. E essas pessoas, né, que eu pensava quando estava na lei, que se elas morressem, não fossem salvas, eu vivia até ansiosa, né? Queria, né, que as pessoas aceitassem Jesus para que elas fossem salvas. Não era nem para servir a Deus que eu queria, né? Porque servir a Deus é muito bom, mas eu queria mais que elas aceitassem para serem salvas, né? E hoje que eu tenho um entendimento em graça, é que não depende de mim. O que depende é eu crer e receber por fé, né? Porque é por fé que nós recebemos, né? O que já está consumado, porque não vai depender do que eu possa fazer. E todas essas pessoas que praticaram todas essas obras, né? Que já morreram, não aceitaram Jesus, não confessaram, não dependeram delas serem salvas. As ovelhas escolhidas e predestinadas, que já estavam predestinadas por Deus, elas são salvas, né? Da forma que nós nascemos, nós morremos, porque Jesus já buscou e Jesus já salvou. E Ele hoje já nos deu uma salvação eterna. E que essa salvação eterna, ela não se perde. Ou seja, você não precisa ter medo, né, de que se você fizer A ou B, você vai perder a salvação. Essa salvação que eu estou falando hoje para você, ela não se perde, ela não depende de nós. O que acontece, as obras da carne, é que o homem não vai reinar em vida. Porque nós entendemos perfeitamente aqui no 2 Timóteo 1:9, é que não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que já nos foi dada. Então, não vai depender de nós, né? E as pessoas que eu pensava que elas morreram, não receberam, né? Se elas foram ovelhas, né? Ainda que elas fossem prostituta, adúltera, né? Idólatra, muitas obras da carne, né? Que hoje o sistema religioso ele condena, ele olha para a carne. Se ela é ovelha, né? No espírito ela já é salva, porque nós já somos salvos pela graça de Deus. Amém? Então, só resumindo, amados irmãos, o nosso tema de hoje, você sabia que você já é salvo pela graça de Deus? E havia uma profecia que nós já lemos em Isaías 45:17, né? Havia uma profecia de que seria salvo. E Jesus também falou em Lucas 19:10 que ele buscaria e ele salvaria o que estava perdido. E também foi consumado em João 19:28, 29 e 30, né? Que nós já lemos, que já está consumado. E nós lemos também na carta do apóstolo Paulo, Efésios 2:8 e 9, e 2 Timóteo 1:9 também, que não depende do homem, dependeu de Deus, depende do que Cristo fez por nós. Nunca iremos perder aquilo que Cristo fez por nós, porque o que Ele fez é para o nosso espírito, e o nosso espírito, ele é eterno. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz, amados irmãos, que
estão aí me acompanhando aí nessa live. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Então, meus amados irmãos, essa é a graça e esse é o apostolado, né? E os irmãos também podem compartilhar, né, essa live. Os irmãos quiserem também se inscrever lá no meu canal, Evangelho da Graça e o Apostolado. O grupo também de evangelismo no Facebook, o Evangelho da Graça e o Apostolado também. Então essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz, amados irmãos. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz.